Oi, pessoal. Eu sou a Gabi Galvão e estamos aqui, né, no primeiro episódio do nosso podcast. Isso, tô muito feliz de estar aqui com a Gabi, né? Nosso primeiro episódio. Eu sou a Mai Silva e a gente vai contar um pouquinho pra vocês de quem somos nós, né? E antes de começar a falar sobre nós, né, seria bom a gente falar, né, por que o Pode Falar mesmo? Por quê? Porque, gente, a gente trabalha no mundo corporativo, né? A gente vai contar um pouquinho quem é a gente. Mas sempre tem aquele momento que acontece lá na sua empresa, uma situação e que você não tem com quem conversar. Quer dizer, você não conversa dentro da sua empresa, né, Gabi? A gente não conversa lá dentro. Mas a gente acaba mandando áudios quilométricos pros amigos, ou se encontrando, pra falar sobre esses casinhos, essas fofoquinhas. E se eu fosse explicar esse podcast em uma frase, é bastidores, né? E assim, outra coisa que é muito legal são os nossos perfis. Eu sou formada em engenharia, então eu sou uma pessoa mais lógica. Eu tendo a ver as coisas pela perspectiva da lógica, objetivos, das metas, né? E é muito legal compartilhar com você, que é da área de humanas, né? Pode falar um pouquinho da sua área? Claro, eu acho que essa nossa diferença nos ajuda a olhar as situações por ângulos diferentes, né? Eu sou formada em relações públicas, né? Comecei a minha vida desde sempre nas humanas, como o pessoal chama, o lado de humanas, nada de exatas. E aí depois fiz pós em gestão de liderança, em gestão de RH de pessoas, também fiz MBA nessa temática também. Mas também fiz muito cursos de mundo ágil, design thinking, porque eu trabalho muito com gestão de projetos. Então tem muita fofoca de projeto para contar e vivenciar, né? Tem muito esse lado. Mas eu tô mais de 20 anos trabalhando nisso, né? Trabalhei dentro de consultorias, né? Grandes consultorias, multinacionais, prestando serviço, mas também já trabalhei dentro de RH, dentro de escritórios de transformações. Então, tem uma bagagem desse lado de ajudar as pessoas a passar por grandes mudanças, né? O meu expertise, para quem não sabe, eu trabalho com gestão da mudança organizacional. E gestão da mudança organizacional é ajudar as pessoas a passarem um estado de um estado. Então, você tem um estado atual, tem um estado futuro que a empresa quer, e como que você junta essas coisas e faz a pessoa fazer a travessia para uma mudança necessária. E aí tem vários casos aí, uns exemplos, enfim. Então, esse meu lado sempre foi para olhar o lado humano das pessoas do lado, né? Que é um pouquinho diferente da bagagem que você tem, certo, Gabi? Certo, certo. Eu sou formada em engenharia de produção. Tenho pós em gestão de projetos e negócios, mas meu perfil é mais resolutivo, mais lógico, né? Então, para quem não sabe, né, eu tenho 20 anos de carreira e minha carreira foi estabelecida na área de suprimentos, em empresas também multinacionais, globais. E também já passei por várias histórias, assim, incontáveis. Umas eu posso falar, outras não. Mas é muito interessante. Que eu gostei do que você falou, né? Que às vezes a gente mandava áudio lá no nosso grupo de amigas de 10, 15 minutos pedindo para alguém comentar uma situação que a gente acabou de ver. E aqui nesse podcast a gente vai poder fazer isso. A gente vai poder comentar com a nossa perspectiva, né? Que vai ser uma boa junção. A minha perspectiva mais lógica, a sua mais humana. Ambas já atuaram como líderes de pessoas, mas mesmo sendo Verdade. líderes de pessoas, a gente continua sendo liderado por alguém. Sempre. E até a gente estava falando hoje mais cedo, né, de como a gente se sente, às vezes, como líder, que a gente sabe que o poder é limitado, né? A gente tem muitas ideias, muitas vontades de resolver problemas, de fazer as coisas, mas às vezes não temos todo esse poder. E aqui a gente vai ter um espaço para comentar essas histórias que todo mundo passa. É, isso é mesmo. Todo mundo passa e às vezes tem algum amigo que você consegue conversar mais, né? A gente tem proximidade, mas tem alguns amigos que não fala tanto do que acontece no trabalho, que são mais reservados. Mas certamente eles sentem, porque essas coisas mexem muito com a gente, né? A gente fica preocupada, a gente. E agora, será que eu fiz a coisa certa? Ou o que que eu tenho que fazer? Tem coisa que você consegue se planejar e fazer. E tem coisa que você só sai e é espontâneo. Que é outra coisa que a gente quer trazer aqui de polêmicas no podcast, é poder falar o quanto a autenticidade ela é vista como que ela é vista nas empresas? Você pode ser autêntico, você pode ser você mesmo aí no seu trabalho, ou você não pode? Quando você consegue, né, ser espontâneo ou trazer coisas, o quanto isso é aceitável dentro da empresa ou não é? Acho que isso vai fazer parte aqui dos conjuntos aqui também, que a gente vai ter aqui nesse pod, né? Acho que é legal falar de experiências também além disso, né? Eu sou
Acho que é legal falar de signo. Eu sou leonina e a Gabi é de Áries. E a Gabi ela fez um curso já de horóscopo, né? Ah, Astrologia. Eu acho que é legal trazer esse aspecto também, porque mostra que a gente também é. Eu sou espiritualizada, eu não tenho uma religião única, mas eu acredito um pouco de tudo. E essas coisas também norteiam aqui a gente, né? nossa, você tocou num ponto legal. Eu fiz vários cursos objetivos, vamos dizer assim, de capacitação técnica para o meu trabalho, mas também eu fiz diversos outros aleatórios, assim. Então, eu tenho 2 formações em astrologia e eu sou ariana. A minha lua é em touro, meu ascendente é em escorpião. Eu levo bastante a sério essa coisa de signo. E eu acho legal que, assim, até falando um pouco de signo, né, para quem pode ter algum tipo de preconceito, de misturar assuntos de signo com o mundo corporativo, mas os signos, a astrologia nada mais é do que um retrato do inconsciente coletivo. Então, fala muito das imagens, então tem muito a ver com imagens, as constelações, o que, que os povos antigos de 5.000 anos atrás viam e como eles interpretavam. E eu acho que tem tudo a ver com o que a gente vai fazer aqui, porque a gente acaba tendo que interpretar Muito. os bastidores, né? Isso. E e para mim, que sou uma pessoa muito lógica e às vezes muito literal, às vezes uma pessoa falava para mim uma coisa, ó, eu vou te ajudar nesse projeto, mas nos bastidores a pessoa não estava Não estava ajudando. ajudando, e aí? Então é muito legal a gente ter esse conhecimento. E também, além do curso de astrologia, eu fiz um curso de palhaçaria que me ajudou muito também a Olha, lidar que com o erro. diferente. A lidar com Aí o lidar com erro. improviso, né? Porque a gente fala assim, pode errar, mas as empresas, será que elas aceitam o erro mesmo? Né? E Será? na verdade tem uma coisa antes aí, porque a gente faz terapia, tá? Eu e Gabi fazemos terapia. Espero que você que tá escutando a gente também faça terapia. É muito importante. Como é que a gente trabalha nossos erros, né? Porque a gente não é perfeito. E tem situações que a gente vai falar, pô, será que eu fiz o meu melhor? Não fiz o meu melhor, né? A gente reflete muito sobre isso, o que eu poderia ter feito aqui ou ali. Então, acho que o negócio de palhaçaria não fiz. Mas acho que é um pouco de dar com improviso, né? De tudo bem, errou aqui, levanta, vai de novo. Criar soluções, né? Porque o palhaço, ele não tem um roteiro, diferente de um ator. E ele tem, com o ambiente que tá ali, ele tem que criar alguma coisa para fazer as pessoas rirem. E você falou do erro, né? Muitas vezes nós nos culpamos mais do que a própria empresa, né? A gente, em vez de dar uma Totalmente. ideia, de dar uma solução, a gente fica semanas, meses pensando, devo dar essa ideia ou não, fica com essa indecisão. E eu acho que é importante falar sobre isso, né? Como a gente lida com o erro e como as empresas lidam com o erro. Sim. Sabe uma coisa que eu fiz lembrar? Vou contar uma história, porque eu lembrei. Lembrei de uma história. Sobre signo, vou falar, porque senão eu vou esquecer. Uma época, eu coloquei no meu currículo Maiara, X anos, Leonina. E esqueci que tinha colocado essa informação lá. Não sei se eu já te contei essa história. Nem Não sei se eu te lembro. contei. Você deve ter contado, mas eu não Meu lembro disso. Deus. Então, e aí eu tava na entrevista, né, tava no último processo, tava com o diretor de RH da companhia. E aí a gente fez toda a conversa, bate-papo, e aí no final ele falou assim: "Posso te fa mais uma última pergunta?". Eu: "Claro". Ele falou assim, "Por que você colocou no seu currículo que você é leonina?". Amiga, eu tinha esquecido dessa história. Esquecida totalmente. E eu falei: eu coloquei, tipo, né, como é que eu vou falar que eu esqueci que eu coloquei? Eu falei: eu coloquei o signo de leão, porque eu acho que ele é um signo forte, né, eu sou corajosa, destemida, quando tem uma coisa pra fazer eu vou atrás". Falam que um pouco tem das atenções, então realmente sou uma pessoa que gosta de chamar atenções para as coisas que são importantes. Eu dei uma palavra lá que eu nem imaginava direito o que eu ia falar, mas eu coloquei as minhas virtudes, E saiu. porque e saiu. E aí o cara achou ótimo, falou: "Meu, muito legal, nunca vi ninguém ter colocado isso". A minha ex-mulher é leonina, aí começamos um papo, ele falou: "Então eu entendo muito bem como vocês são". Falei: "Ai, que bom, né". E aí criou uma conexão, então assim, são coisas simples, assim, esse negócio de ser autêntica, né, eu tenho muito isso, acho que o pessoal conforme for escutar vai poder sentir um pouquinho disso de mim, né, mas quem me conhece sabe. E aí, esse negócio do signo acabou criando uma Uma conexão conexão. ali Improvável, ali, né? improvável, né. E aí o cara sempre vai lembrar de mim, que na entrevista colocou a leonina, então eu fiquei marcada, exatamente marcada por causa disso. Então, engraçado, aí você falou de horóscopo, a gente estava falando disso, falei: "Preciso contar, senão eu vou esquecer e vamos perder a vez de falar disso". Mas acho que É. poucas pessoas colocam signo, eu não Eu né. acho, infelizmente, eu acho que hoje em dia é até um bom tópico pra gente falar. Eu acho que o mundo corporativo ele tá muito fechado ainda para você falar de alguns temas, né? É, O ser humano ele é complexo, né? Ele não é só sim. trabalho. E
tem várias outras coisas para se analisar numa pessoa, mas eu não vejo o mundo corporativo ainda aceitando bem Aberto. Não, eu tava essas pensando aqui mesmo, até quando a gente faz, né, como RH, quando a gente faz um DISC ou faz qualquer uma ferramenta. uma ferramenta de perfil, é muito ruim quando você carimba uma pessoa no estilo. Então, se você carimba um leonino, por exemplo, eu tenho muita virtude de um leonino nato, né, do signo mesmo. Mas pode ser que um outro leonino não seja assim, porque nasceu com uma outra lua, num outro horário, num outro ascendente. E ele não tem tão forte algumas características que eu tenho. Então, você acaba colocando muito carimbo e é ruim Isso, para as pessoas, né? Então, pode ser que trabalhe com viés. vira um Um viés. viés, porque eu gosto de trabalhar com pessoas leoninas, eu gosto de me relacionar com arianos, ou não gosto de escorpianos, porque são vingativos. E aí começa a criar toda aquela coisa que você. Mas sabe, eu lembrei de uma história aqui também. Eu fiz 2 formações de astrologia. E quando eu tava terminando a segunda, na verdade, as 2 eu tava terminando ao mesmo tempo, tava fazendo em paralelo. Eu contei no trabalho que eu precisava treinar. E cobrei um valor irrisório, assim. E 20 pessoas do meu trabalho fizeram mapa comigo. Então, assim, embora não seja muito falado, As pessoas têm interesse. os colegas da minha área, e eu não tive esforço pra vender, porque eu fiz com uma primeira pessoa, essa pessoa super se reconheceu na leitura, falou que os dados de personalidade bateram muito, aí comentou com outro colega, que comentou com outro colega, e no final, se não me engano, em 6 meses eu acabei fazendo 20 mapas pros meus colegas, e assim, foi um sucesso, e até hoje, que eu vou no trabalho, tem pessoas que falam, nossa, Você ainda Gabi, faz mapas? Não, quem quiser que ela faça mapa. eu dei uma parada, mas até hoje no trabalho eu encontro pessoas que falam: Nossa, Gabi, a leitura que você fez me ajudou muito a entender coisas Você fez o meu também. que não tinha parado pra pensar. Então você vê, Sim. tem uso pra quem quer se autoconhecer e conhecer o seu perfil, né? Não, é muito legal. Acho que existem várias formas de autoconhecimento, né? Quem sabe um dos episódios a gente pode trabalhar Falar sobre sobre isso. formas de autoconhecimento, trazer pessoas para falar sobre isso. Acho que é uma coisa bem legal, né? Então, acho que agora deu pra conhecer um pouquinho do perfil da gente. A Gabi falou as curiosidades dela. Eu acho que eu posso dizer de curiosidade nova pra mim. Eu gosto muito de experiências, de viver experiências. Já participei de um reality, minha gente. Foi um reality de um dia. Mas, né, eu acho que é legal trazer um pouco disso da coragem de se reinventar, de ser autêntica, de se expor, porque não é todo mundo que tem coragem de entrar em cena e realmente viver um reality, por mais simples que ele seja, né? Pra quem quiser pesquisar, é o Love Dance, da Record. Muito legal, muito Tá legal. lá, é pra encontrar um amor na dança. E aí, se eu encontrei ou não, só assistindo. Vai ter que assistir lá o Record, vai ter que pagar publi aqui. Mas foi bom que você aprendeu uns passos de dança lá, né? Super, Você super se super. saiu bem. Não, foi divertidíssimo. Mas e o reality, o podcast, o que a gente tá fazendo aqui, querendo ou não, é poder se expor, falar, e o que a gente quer aqui. Nem todo mundo tem essa predisposição. Então, a ideia do podcast é poder que as pessoas tenham vozes, né? A gente quer que Isso. as pessoas aqui tenham vozes, né? E como que vai funcionar isso, Gabi? Você consegue dizer aqui pra turma? Como é que vai funcionar? A ideia é que vocês, aí o nosso público, mande pra gente, ou por e-mail, ou pelo nosso inbox nas nossas redes sociais, histórias reais que vocês passaram aí nas empresas que vocês trabalharam. A ideia é fazer um relato anônimo, né? Então vocês podem ficar tranquilos que a gente não vai dizer o nome da empresa ou o nome da pessoa. Mas, assim, até fui numa festa de aniversário no último sábado e, assim, conversando com alguns colegas lá na festa. Era uma festa de criança, de 5 anos, dos amiguinhos da minha filha. E eu falei desse podcast, assim, que surgiram, sem brincadeira, umas 3 histórias. E, assim, cabulosas, que parecem história de The Office. Então, e assim, às vezes a gente fica pensando, pô, só acontece na minha empresa, mas às vezes tem umas histórias que a gente acha que, nossa, é muito complexa, mas acontecem em várias empresas, e a ideia é a gente ler essas histórias e trazer a nossa perspectiva, né, que já fomos líderes de pessoas, que estamos num cargo de liderança e que já passamos aí por 20 anos de trajetória, a gente vai trazer uma perspectiva do porquê aquilo acontece, né? A gente escuta muito história de ego, de gestores mais Sim, sêniores, sim. competição, fofocas no mundo corporativo que até às vezes prejudicam as pessoas, né? Então a ideia Sim. é essa.
É, e aí a ideia também é que a gente quer ter um zelo com a história de vocês, tá? Então a ideia aqui não é nenhuma de difamar alguma empresa ou difamar algum profissional. O nosso cuidado vai ser muito com a história mesmo. O que está por trás, quais são os comportamentos, os pensamentos, as preocupações, dúvidas, angústias que a gente tem. É muito falar das emoções do que está ali e não necessariamente da pessoa, da marca e do fulano, né? Então a gente vai preservar muito isso. Então, se vocês, quando vocês forem mandar as histórias pra gente, mandem a história. Não precisa citar qualquer empresa, pode falar se ela é multinacional, nacional, algumas coisas assim, mas não precisa dizer exatamente qual é. Nomes de pessoas não precisam falar, pode falar chefe, colega, evitem dizer nomes assim, mas se quiser dizer o nome, também pode colocar e a gente, quando receber aqui, a gente A gente troca, né? A omite, gente troca, mas a ideia é a gente poder trazer esses causos aqui e a gente debater e falar, poxa, o que você faria se fosse no seu lugar? Ou já aconteceu algo parecido com você? E a gente poder comentar disso, né? Eu só de também, assim como você, Gabi, quando eu comentei para algumas pessoas, né, que a gente começou a movimentar nosso Instagram também, eh, todo mundo já começou a perguntar: "Nossa, mas que história você vai contar? Eu posso falar?", né? A gente já recebeu algumas, mas se você não mandou, ainda dá tempo. Então você manda ou você segue a gente no Insta, que é o Pode Falar Mesmo, @Pode Falar Mesmo, ou você manda um e-mail para nossa caixa de e-mail, que é @podcastpodefalarmesmo@gmail.com, que a gente vai poder contar suas histórias aqui de uma maneira bem simples para a galera escutar, opinar e a gente debater sobre esses temas polêmicos aí que são, ó, do cafezinho, né? Do cafezinho da É. cozinha. Quem vai trabalhar presencial aí não faz aquela fofoca na cozinha. É, exatamente, acontece. E aí, pegando esse gancho do cafezinho, eu trouxe uma história minha pra compartilhar. Então vamos começar com a história Vamos já? começar com a história? Bora começar com a história Como então. eu falei, tem umas que eu não posso compartilhar, mas tem umas que eu posso. Eu queria compartilhar uma história, Mai, contigo. Eu também não lembro se eu te contei, porque faz muito tempo, faz 18 anos. E eu queria ter uma perspectiva sua, né? E eu comecei como estagiária meu primeiro estágio numa grande multinacional. Sim. E eu sabia exatamente o meu job description, o que eu tinha que fazer. Uhum. Chegava no meu trabalho e trabalhava igual ao trator. Sentava lá e fazia tudo que eu tinha que fazer. Eu era responsável pelos indicadores da área. Focadíssima. Focadíssima. Engenheira. Engenheira correta. Sabe assim, eu quero economizar o meu tempo, eu quero terminar o que eu tenho que fazer e ir embora, se possível, antes. Porque eu tinha muitas provas na época, então às vezes eu tinha que sair mais cedo. E, sei lá, estavam 6, 7 meses, uma pessoa sênior da área foi até a minha mesa e falou assim: Gabi, eu percebo que você trabalha muito aí, você gosta do seu trabalho, né? Gosto. Falei, gosto sim. E eu não tava entendendo qual que era a. Cara, o que ele tava vindo? E aí essa pessoa me chamou e falou assim: Gabi, posso te dar um conselho? Muitas das coisas que a gente resolve aqui, a gente resolve no café. E eu não vejo você indo no café. Olha só que dica maravilhosa. E eu, assim, não entendi, né? Obviamente, não entendi. Como assim você trabalha no café? E aí eu sem brincadeira, eu perguntei, mas como assim? Eu vou ter que trabalhar. Eu pensei nisso, porque na época, né, Sim. super jovem e tal. E eu comecei a perguntar, mas o que você quer dizer com isso? E aí ele me falou abertamente, ó, Gabi, é muito legal você chegar e dar conta de tudo e resolver tudo, mas é muito importante que você frequente o café e faça networking interno com as pessoas. E na época, sei lá, eu tinha 21 anos, eu não entendia muito bem. E aí eu comecei a devorar vários livros sobre comunicação, influência. E comecei a dar valor para esses networkings internos, ir no café, pedir opinião para as pessoas, né? E aí eu queria ouvir um pouco a sua perspectiva. Você já passou por isso? Você já teve que mentorar alguém sobre isso? Olha, acho que é tão. Acho que assim, a Mayara do começo de carreira, que era estagiária de 18 anos atrás, que você falou, talvez ia falar, nossa, mas a pessoa é antissocial, né? A perspectiva que eu teria naquela época, que é uma pessoa antissocial, não gosta de falar. Hoje eu vejo que são perfis diferentes e cada um tem um perfil diferente e cada perfil vai se dar bem numa posição, numa função específica. Mas se você quer crescer na carreira ou tal, realmente depende muito da empresa, depende da cultura, do que está rolando e realmente conhecer as pessoas, conversar no café, ela faz a diferença para umas questões de entender o que está acontecendo além do trabalho da execução de uma entrega, porque imagino que você estava entregando, sei lá,
uma análise, um documento, uma ata de uma reunião, alguma coisa que aquilo lá você entrega. Tá bom, mas o que está por trás das decisões? Por que as pessoas decidem aquilo nas agendas? Já Uhum. pararam para pensar nisso? Por que as pessoas decidem as coisas nas agendas? Será que são decididos nas reuniões ou são decididos antes? Antes, né? Então, e aí tem muito a ver com cultura organizacional, né? Que é outro tema que a gente pode falar. Mas assim, eu acho que eu nunca tive dificuldade com esse tema, mas eu lembro de que aconteceu na volta da pandemia uma coisa não muito, acho que é por causa da pandemia mesmo, né? A gente começou a trabalhar, era 100% presencial. Então a gente Uhum. desde sempre se acostumou a estar presencialmente. Quando a gente teve a pandemia, a gente teve pessoas começando a trabalhar. O primeiro trabalho da geração, né, da época da pandemia, foi online, foi só no computador. E aí eu peguei uma pessoa dessa que tinha só vivido no computador e a gente foi num cliente para fazer, para estar na agenda presencial e tal. E a pessoa teve dificuldade de De sair do falar. computador. Ficou igual você, quando você era estagiária 18 anos atrás. Focadíssima lá trabalhando. E aí eu falei: "Não, você pode levantar, você pode ir no café interagir com as pessoas". Então eu tive que dar dica, porque ela estava tão acostumada a estar no ambiente online, E que só ela não fazer. sabia como agir no ambiente presencial, né, e que tudo bem rolar umas conversas pessoais às vezes, "Ah, que filme você assistiu ontem? Ah, não sei o quê", que a gente conversa, almoçar, trocar. Então a pessoa não estava acostumada a ter esses tipos de conversas mais de amenidade, digamos assim, né. E aí não é Fazer só o questão de relacionamento. amenidade, mas é questão de ser porque você conecta igual, por exemplo, ninguém sabe que eu sou leonina, né, a não ser o diretor que leu O seu o currículo. meu currículo, né, de certa forma, ou que é meus amigos. Mas, por exemplo, aí você troca isso, aí a pessoa fala: "Poxa, eu também sou, minha filha também é". Aí você começa a criar um vínculo e vai descobrindo coisa, Ou então falar de um livro que você leu, compartilhar exato. alguma coisa. Então aí vai surgindo essas conversas, você vai se conectando melhor, e quando você se conecta melhor, você influencia melhor as pessoas, né. Então, eu acho que essa geração que caiu direto no online, Online. tá tendo muito mais dificuldade agora com esse negócio de híbrido e presencial. E isso interfere nas relações. Eu acho que tem muita gente que só trabalha online. E o cafezinho, será que não rola virtual? Eu Ah, quando estava eu quando trabalhava só online, eu fazia uns cafezinhos virtuais com algumas pessoas, só para conversar. é Você chegou a importante. fazer também? No começo da pandemia não, mas no segundo ano, vamos dizer assim, né? Aí Aham. sim, porque eu comecei a sentir falta de falar com as pessoas, de interagir, né? É, Mas eu confesso, assim, aí é uma questão de personalidade. isso, Pela perfeito. minha personalidade mais introvertida, eu gostei de trabalhar de casa. Eu acho que eu consegui produzir mais e terminar mais cedo e sem, porque é uma questão da minha personalidade, né? Mas hoje eu entendo super Sim. que faz parte do jogo. E até eu ia perguntar pra você a sua perspectiva sobre o ser humano, ele trabalha em. O ser humano, ele é muito sociável, né? Então a gente tem círculos sociais e a gente desenvolveu isso pela nossa sobrevivência, né? Exato. É, e aí, na minha perspectiva, tomar esse café representa você ser aceito. Porque, igual você falou, nossa, a pessoa não toma café, meu, ela é chata. É Uma isso que. fechada. Ela é mais fechada. Hoje você não tem essa visão, porque, né, Sim, você sim, já lidera trabalhei. pessoas, Mas mas no começo da carreira eu tinha: "Nossa, a pessoa não quer interagir, não quer fazer". muitas pessoas E devem tem ter. pessoas que devem ter ainda continuam com isso. E aí eu te pergunto, você também enxerga que você precisa fazer parte do grupo? Da sua área, dos seus pares? Como é isso? Tem que fazer parte do grupo. É, eu acho que depende muito da sua ambição profissional e do que você faz. Eu já vi em várias empresas alguns profissionais que eles são, sabe, aquele, desculpa o termo, dinossauro, Sei. que são pessoas que estão há, sei lá, 30, 40 anos na empresa, nasceram lá, só ficaram naquela empresa e que tem um conhecimento tão vasto que ele não precisa se relacionar com ninguém, porque todo mundo coloca ele como se ele fosse o Um guru. é. Então esses gurus, se eles se relacionam ou não relaciona, não tem problema. Agora, você não é um guru, você está começando, você não sabe o que a empresa faz, você não conhece as pessoas, você quer crescer na companhia, aí eu acho que você precisa ser aceito. E entender o que que as pessoas aceitam aqui. Eu quero realmente essa empresa, eu quero realmente esse grupo. Como é que eu tenho acesso às pessoas e como eu converso? Então, eu acho que depende do momento de carreira que você tá, para você entender. Eu quero esse espaço, crescer aqui, então eu vou ter que ser aceito.
de alguma maneira pela galera, não de tudo, mas de alguma maneira essa galera vai ter que entender que eu tenho meu valor e que eu coopero. E tem outros não está numa posição que você fala, tudo bem, eu não ser aceito por este grupo aqui, mas por este eu quero. Então sempre vai ter algum grupo que você vai precisar de alguma Vai maneira, precisar do grupo vai pra precisar se do grupo manter, para né? se manter numa estrutura. Então acho que isso acontece, igual amizade mesmo, relacionamentos, amizades. Tem grupos de amigas que eu fiz e que não se manteve, outros grupos se manteve porque os interesses vão mudando. Mas no mundo corporativo eu diria que, diferente da amizade, que a amizade é meio que, não Sim. bateu, beleza. Mas no mundo corporativo tem muitas pessoas que não batem, mas que você tem que manter ali uma conversa só pra manter seu emprego, né? Que você é avaliado com relação a esse relacionamento também, né? Pelo menos dos lugares que eu vim, eu entendo que. Mas sabe, Sim. hoje em dia eu tenho pensado muito num termo que até foi uma colega que me ensinou, que é rede de apoio, né? Uhum. É um bom termo. Que é você ter pessoas de várias áreas que você tem uma abertura e aí você já compartilha os projetos antes de apresentar. É uma rede de apoio, que uma área apoia a outra e com isso você. Sim, às vezes é rede de apoio, ou às vezes vou até usar uma palavra aqui, um patrocinador. Um patrocinador. Uma vez eu cheguei numa empresa que o cara pegou e falou assim pra mim na mesa: Você precisa de um patrocinador. Bem na minha cara, que foi Com todas engraçado. as Com letras. todas as letras. Você tem que escolher quem vai ser o patrocinador. Você tem um patrocinador para você conseguir influenciar. Porque eu trabalho com o tema de gestão da mudança, um tema que está mexendo, às vezes, em estratégias da empresa, né? Então, o cara se preocupou no sentido assim: ó, se você não tiver alguém que compre o que você faz, que acredite nesse seu trabalho, você não vai ser valorizada. Quem é o seu patrocinador? Então, no final, o que ele está querendo dizer para mim? Né, interpretando aqui a situação para vocês. Ele queria, ó, quem é o diretor que tá te apoiando? Quem é o diretor que tá te sustentando para você vir aqui conversar comigo? Entendi. Você sozinha? Não é nada. Você tem que ter Eu tinha alguém chegado que. na empresa, sei lá, acho que eu tinha chegado uns 3 meses, tanto que a pessoa falou: "Nossa, Mayara", que eu conversei com a minha líder depois sobre isso, ela falou assim: "Ah, ele é assim mesmo". Mas ele falou uma Você coisa falou uma coisa que certa, você precisava ouvir. porque eu precisava ouvir. Quem estava me patrocinando? Quem estava patrocinando o meu trabalho? Estava me defendendo? Precisava de eu ali? Qual que era o resultado? Então acho que assim, às vezes você não precisa de uma rede de é uma rede de apoio que aí você tem mais pessoas, porque quem suporta aquele diretor, você acaba fazendo parte ali. De vários. Mas de alguma maneira, precisa ter alguém que olhe pra você e fala: "Pô, eu acredito nela, eu gosto do trabalho, eu quero que ela me ajude nisso". E a pessoa vai te abrindo caminhos. Então na empresa tem isso, né, vários trabalhos inclusive que eu consegui na minha vida, né, quando eu mudei na minha trajetória profissional, foi porque pessoas me indicaram. Eu acho que eu fui contratada por LinkedIn uma vez, o resto foi tudo indicação. É a Uhum. rede de apoio que a gente faz no dia a dia de trabalho. Então, além de você fazer a rede ali no dia, né, da empresa, para sobreviver, ficar na empresa, crescer, né, ter esse patrocinador, Vai te é abrir importante portas. você abrir portas para outros caminhos também. Então, se você quer fazer outras coisas que você nunca fez, o podcast que a gente está fazendo aqui, Uhum. a gente tem que achar um patrocinador Um pra gente patrocinador também. também. Quem acredita na gente? Quem é você, patrocinador? Vem aqui. Patrocínio. Mas de alguma forma, a gente precisa buscar referências, entrar, tá? Então, para todo lugar, a Mas gente nesse precisa buscar caso, essa rede de apoio, entendeu? A gente tem, né, a nossa amiga Milena, que quem sabe vai estar aqui logo mais com a gente, o Léo, que fez, né, já participou de podcasts também. Eles deram muitas dicas pra gente. Foi a nossa rede de apoio pra gente conseguir construir sim, aqui. deram Então, a gente não foi feedbacks. sozinha, né? Então, para tudo, eu acho que a gente tem que construir essa rede de apoio e na empresa não é diferente. E nesse caso que você contou, você tinha 3 meses de companhia, você conseguiu esse patrocinador rápido? Como é que foi? Olha, eu fiquei buscando quem é o patrocinador. Quem que é aqui? E aí é muito doido, né? Porque às vezes quem te contrata talvez não é o patrocinador que você vai ver um patrocinador de outra área, porque para Sim. ele seu trabalho é importante. Então, para mim lá eu realizei que, por exemplo, não era ah, o diretor da minha área. Era um diretor de uma outra área, porque eu prestava muito mais serviços para ele, porque como eu trabalho tipo em projetos, eu atendo várias áreas, né? Geralmente. Não atendo uma área específica e tal. Mas eu era contratada por uma pessoa. Só que o meu serviço era para uma outra área. E Ele aí, viu o valor. esse patrocinador de outra área, ele me patrocinou muito mais. E por conta dele, eu consegui navegar muito melhor, fazer as minhas entregas,
E aí fluiu mais, mas demorou para eu entender quem era meu patrocinador. Então, às vezes, a gente pode errar quem é a pessoa que vai nos ajudar, porque às vezes a gente foca diretamente no nosso líder direto. E às vezes não é o nosso líder direto, pode ser outras pessoas, depende do seu trabalho, tá? Então É, você tem que analisar muito bem aí no seu trabalho, na sua rede, quem são as pessoas que e aí podem te entender aonde patrocinar. direciona, né? Bacana. E você Uma tem história. alguma uma outra história Deixa eu para ver. compartilhar? Vou contar uma história rapidinha aqui, porque todas são muito comprometedoras. E É. a gente não queremos difamar ninguém, nem empresa, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Mas acho que eu vou falar de autenticidade, né? Por ser muito espontânea e tudo. Eu lembro, eu tava no início da minha carreira também, e a gente ia fazer uma divulgação de uma nova estrutura na empresa, na América Latina, de como ia ficar a estruturação. Então tava eu e a líder, né, responsável da área, e a gente foi fazendo várias reuniões, calls, né? Naquela época, antes da pandemia, não era vídeo, era só por estrela, então as pessoas só escutavam por voz, né? Várias agências. Então a gente fez para Brasil, para México, Colômbia, vamos fazendo. E aí chegou numa, não sei se foi na primeira, não faz muito tempo, então eu não lembro. Não sei se foi na primeira tal. Aí a líder se apresentando, né? Eu sou aqui, eu sou a fulana, tô trabalhando aqui na empresa desde 1987. Aí eu olhei, eu era a única pessoa que estava naquela sala com ela. Falei, nossa, o ano que eu nasci! A mulher fechou a cara e falou assim: "Nossa, é verdade". E aí ela continuou falando lá no dia do evento, mas depois que acabou a reunião, ela pegou e falou assim: "Menina, nossa, faz tantos anos", sei lá, eu tinha 20 anos, "faz 20 anos que eu trabalho aqui nessa empresa, você me fez lembrar de tanta coisa, tal, né, que coisa". E eu falei: "É". E aí, só que eu não percebi que isso poderia ser mal interpretado, simplesmente foi espontânea, "Nossa, que legal, desde 1987". E a pessoa levou de boa. Na hora ela ficou meio estranha, depois ela conversou comigo e toda vez que ela me encontrava na empresa, ela lembrava: "Olha, eu trabalho Desse aqui desde que fato. você nasceu". E aí a gente se conectou, mas ela poderia ter interpretado: "Poxa, me chamou de velha, me lembrou que eu sou velha, que eu tô trabalhando há muito tempo, que daqui a pouco eu me aposento". Então, assim, é uma frase que foi dita numa situação que você fala: "Meu Deus, Por que geral que eu falei por isso? que que eu falei isso? Por que que eu falei isso?". Então tem horas que a gente é espontâneo na empresa e fala as coisas, né, e tudo bem, mas a gente tem que estar preparado que tudo que a gente fala vai ter uma reação. A minha reação foi de boa ali, ela sempre lembrou de mim e ficou uma marca. Mas poderia ter falado assim: "Poxa, olha, não gostei que você falou isso", ela poderia ter dado um feedback assim: "Não faça mais isso". Mas ela não precisou falar, porque eu nunca mais fiz isso. Se alguém fala, eu fico quieta hoje. Pode Sim, acontecer comigo agora, né. Agora a pessoa fala assim: "Ah, eu nasci em 2000". Acontece. pode acontecer. E aí eu lembro do contrário, eu falo: Do que "Gente, se alguém você falar isso começa. pra mim, que eu comecei assim e tal". Então é isso, né, não sei aí se vocês tiveram alguma coisa aí também, Mas né, foi assim, poderia ter dado tudo errado, né, poderia ter dado a errado. mulher poderia ter te odiado e ter barrado seus projetos e ter te avaliado mal. Super. Porque, assim, eu já passei por algumas situações também onde você faz uma brincadeira e a pessoa leva muito pro pessoal. Muito pessoal. Tem pessoas que são muito hierárquicas, né, tipo: "Como assim? Eu, a gerentona aqui da área, você não pode falar isso". É, Eu, sabe, assim, falta de respeito. exatamente. É igual, por exemplo, o negócio do Leonina que eu falei também. Estava sendo a contratada, e eu fui contratada, né, viu, pra Ai, essa que bom. empresa. Mas eu Mas poderia não poderia ter ter sido não pego alguém contratada, porque falou: "Poxa, por que ela colocou o signo?". Podia achar infantilidade, como você falou, né, um viés, alguma coisa errado sobre você, podia sobre ter mim. te julgado. Podia ter me julgado de alguma maneira. Então, assim, o julgamento depende muito do outro, mas você tem que estar consciente de que você agindo de uma maneira X ou Y, as pessoas vão julgar, E aí, vão comentar. E é eu isso. lembrei de um caso também. Num eu sempre ia almoçar com a minha equipe. E o nosso almoço era um momento de descontração. Era muita zoeira. Muita zoeira. Assim, era. A gente falava de qualquer coisa, mas assim, sempre dando risada, descontraindo e tudo mais. Um belo dia, um gerente de outra área foi almoçar com a gente. E eu fazendo as mesmas brincadeiras que eu fazia com a mesma equipe. E Aham. na minha equipe tinha muitas pessoas que moram longe da empresa, né? Então a maioria de nós era a favor. Na maioria não, todos eram a favor do home office, porque gastava
uma média de 2 horas pra chegar lá. E esse gerente de outra área que foi almoçar com a gente nesse dia fatídico falou alguma coisa de home office e eu, na impulsividade, fiz uma piada de home office que eu sempre fazia. Eu não lembro exatamente qual era a piada. Mas deve ser aquela. Bom, não vou falar porque é pejorativo. Gente, Mas foi infeliz. Foi infeliz. feliz. Mas todo Uma mundo colocação, que. todo mundo deu risada. Então, todo mundo Tá que acostumado. almoçava comigo, assim, há anos, 4 anos almoçando Tipo, ninguém junto. quer voltar pro presencial, alguma frase dessa. Não, mas eu falei No uma ar. coisa, assim, acho que eu vou falar, mas pode ser que não seja isso, mas eu me lembro que foi algo assim, só gosta de presencial quem tem amante no emprego. Eu falei alguma coisa assim. Aqui, pode falar mesmo! Aí eu falei, meu, tá boa, só gosta de vir pro presencial quem tem amante no emprego, eu não tenho, né? E aí, meu, a galera riu, todos rimos. Rimos muito. Lá na firma que vai falar, né? Rimos muito. E aí, 3 horas depois, estava eu e meu gerente numa sala e eu estava recebendo um feedback. E assim, a galera que ia almoçar comigo nos últimos 4 anos já me conhecia, já sabe o meu humor, que ele é um pouco peculiar, né? É isso. Então a galera sempre ria dessas piadas que eu fazia. Só que entrou uma pessoa de fora, que não almoçava com a gente. Naquele dia a pessoa almoçou. Era um Uau. gerente super sênior. E Ah, aí eu recebi um feedback, assim, de 1 hora do meu, do meu gerente, de como estava sendo inadequados os meus comentários perante na a hora do equipe. almoço. Na hora do almoço. E até tem Não, uma nem na hora do pergunta. almoço você tem que manter a estica, Então, e eu né? tinha essa premissa que o horário do almoço era um horário que você podia, sabe, desopilar. Mas até te perguntar essa perspectiva. No horário do almoço a gente tem que manter o teatro? Como é que é? Tô. Aqui a gente pode falar. Aqui a gente pode falar mesmo. Então, depende da empresa, depende das pessoas. Você viu que com esse cara você tem que manter o teatro, né? Sim. Agora, com a sua equipe, você não precisa manter. Então, acho que são pessoas e pessoas, entendeu? Então, situações e situações. É muito difícil falar. Imagina, você toda hora tem que inventar uma skin, né? Toda hora tá na skin corporativa, ou tem que tá na skin chefe. Acho que, assim, lógico, a gente vai ter personalidades diferentes e comportamentos diferentes com grupos diferentes. É aceitável, todo mundo tem. Mas eu acho que você manter isso por muito tempo é muito complicado, né? Então, só que tem algumas pessoas que forçam. Então, tipo, esse cara, você não consegue ser assim. Você vai ser assim de novo com ele? Nunca mais. Nunca mais, Né? Pensar Então, 5 vezes em e qualquer comentário. aí o que eu penso é que quando você não consegue ser você acaba sendo, não gerando confiança nas pessoas. Você não consegue confiar. Porque se você não pode ser você tem que manter sempre naquele Essa teatro, essa pose, pose. né? Essa... Acho que a confiança, ela não nasce daí, entendeu? Toda vez que você tá aqui fingir um personagem, a confiança não nasce, né? Pelo menos nas minhas experiências que eu vi, que eu passei, elas são muito relacionadas a isso, né? Sim. Então, toda vez que eu podia ser eu mesma, falar alguma coisa, você tinha mais confiável. E aí as relações eram melhor e o trabalho era melhor. Agora, toda vez que eu tinha que fingir um personagem, o resultado não era tão bom. E também não existia, né? Não existia confiança, então era mais difícil. Mas tem alguns momentos que tem que manter, né? Não vai ter jeito. Mas depois eu Infelizmente. chamei esse, assim, só pra finalizar, né? Eu recebi o feedback, assim, no começo eu não entendi. Eu falei, porque eu até perguntei pro meu gestor, falei pro meu gestor, meu, mas você tava lá e você riu. E aí? E tá tudo bem. Aí meu gestor falou, Gabi, eu não vi nada demais, todo mundo tava rindo, mas pra uma pessoa que tava de fora foi visto como inadequado. Depois eu conversei com essa pessoa e entendi, né, o que ele quis dizer. Tem gente que é aberta, né? Teve um funcionário também meu, que ele é homossexual, um dia, e começou a falar das relações que ele teve, tipo de relações. Na mesa, no No almoço. almoço. Tema sensível. Tema sensível. E tipo, sabe quando você fala, mano, Não precisa. menos. Só que assim, eu não escutei, mas as pessoas escutaram e depois vieram falar pra mim. Aí eu falei, gente, mas assim. E aí, com o tempo, ele foi percebendo, ele mudou a skin, ficou mais fechado. Né? Eu falei pra ele, você tá bem nessa nova skin? Ele falou assim, sim, eu entendi que ela é importante. Eu falei, então tá bom. Mas assim, todo mundo tem um momento, né? É difícil toda hora você ser sempre, né, ser certinho e tal. É complicado, né? Mas enfim, aí O depende das pessoal não pessoas. conhece meu marido. Porque meu marido faz piadas muito melhores do que as minhas. E ele não Ele é perde melhor. uma Melhor. bola É quicando. com ele que aprendeu, você aprendeu com ele. Então. Não sei é quem isso. se quem, né, na verdade. Vocês são bons A gente tem um nisso. amigo muito bom, o Lucas, também, né? Que quer fazer piadas. Temos.
Temos mesmo. Como É, estamos? Onde estamos? Então, e aí eu queria partir para as perguntas, né? A gente aproveitar que tá aqui. E eu queria Uhum. te fazer uma pergunta também sobre bastidores de empresa, né? O que você aprendeu nos bastidores que não aparece nos discursos oficiais? Ai, pergunta complicada. O que que eu aprendi nos bastidores que Que não não aparece lá aparece? nos valores, missão, No propósito. propósito, É. políticas, treinamentos. Eu acho que tem a ver, eu acho que tem a ver as relações de poder. É muito o negócio que eu falei do patrocínio, né, que a gente estava conversando, mas acho que eu aprendi é relações de poder. Então, conforme quem tá mandando, quem é ali o líder, hã, Quem tá quem tá patrocinando? patrocinando, exatamente. Então, as cadeiras e as relações mudam e as decisões mudam conforme essas cadeiras de patrocinadores. Então, para mim, ninguém me ensinou isso, ninguém nunca comentou. Não sei se o homem que falou, menina, você precisa de um patrocinador, né? Assim, tipo, oh, hello. Então, mas assim, isso foi mais especialista quando ele me falou isso. Mesmo especialista, mesmo sabendo, uma coisa é diferente de você saber, outra coisa é você sentir na prática. É. E aí, conforme, acho que com a posição de liderança, né, você começa a entender mais essas relações de poder. Eu acho que quando você está no começo, estagiário, júnior, até no nível sênior, você não entende muito bem. Agora, quando você começa a assumir posições de liderança, você começa a sentir que essas relações de poder influenciam muito, e que isso muda totalmente as decisões, os comportamentos das pessoas, né. Eu participei de muitas participo, né, de muitas reuniões com os executivos, presidentes, às vezes, né, C-level, uma galera de nível alto, né, de mudanças estratégicas nas empresas. E o que que acontece? Eu percebo que, por exemplo, tem um profissional muito bom, ou um profissional que fala muito. Aí quando junta com o presidente, um diretor, tá, tô falando. Quando junta com o presidente, a pessoa muda. Ela abaixa o tom. Ela as provocações que ela faz com o time, ela não faz com o presidente. Então ela tem uma skin com o presidente. Uhum. Ela veste o personagem. É muito louco. Então, é as relações de poder. Então, provavelmente, ele não tem a confiança. Ele se vestiu no personagem porque o presidente estava na sala. Exato. Eh, então, pra mim, eu acho que o que eu mais aprendi nesses lugares foi essas relações de poder, o quanto muda a pessoa, dependendo do ambiente que ela tá ou ela não tá. E até pra eu mesma me moldar, entendeu? Porque eu sou muito autêntica, muito espontânea e eu tive que aprender a me controlar em Nesse alguns sentido, né? dos momentos de entender: "Poxa, aqui é melhor ficar mais quietinha, aqui é melhor eu vestir uma skin também, um personagem, né, aqui eu preciso ser desse jeito, diferente". Então, isso me ajudou, mas assim, ninguém me ensinou, foi a prática, foi observando os outros também e vendo, né. Eu não sei se pra você tem alguma coisa também além dessa? Tipo, se pra você É, bate alguma coisa aí, algum aprendizado seu? eu concordo que as relações de poder são importantíssimas, mas, como eu falei, eu tenho uma personalidade mais lógica e tudo mais, e eu tenho essa característica de entender as coisas um pouco literal, sabe. E eu descobri que existem as entrelinhas, né. Eh, Aquela pessoa que na frente do público parece seu parceiro, Sim. e depois pode fazer uma fofoca corporativa para te prejudicar, então essas entrelinhas teve um momento que você comentou sobre você até perguntou para o público, né, onde que as decisões são tomadas, né. Onde? Será que é mesmo ali na hora da reunião? E de fato eu aprendi que não, que as decisões muitas vezes já chegam tomadas na reunião, né. E a Uhum. reunião é só um rito de Só um rito de validação. confirmação, é isso mesmo. Então isso é uma coisa que eu aprendi que me ajudou bastante a ver o mundo corporativo com outros olhos. Legal. E a gente tinha anotado uma outra pergunta aqui, né, vou fazer pra você. Tem alguma situação que te fez pensar, isso precisava ser conversado de verdade? Porque às vezes a gente aquela coisa assim, que você já recebeu lá, um feedback, por exemplo, só que foi na superficial e não teve uma conversa profunda sobre o tema? Teve, teve. Eu passei por essa experiência de liderar um time que teve no máximo 14 pessoas Tem que pegar mais água ali. e tinha muitas situações,
durante esse período de liderança. Não precisa, obrigada. Tinha muitas situações nesse período, né, que eu liderei bastante gente, que eu sentia que a equipe tava com um problema mais profundo, mas existia um protocolo assim, esse problema resolve assim, né? E eu vou te dar um exemplo. Teve um problema de relacionamento com uma pessoa da minha equipe e um stakeholder interno, né? E num primeiro momento, a gente. Porque assim, a minha área atende um cliente, então a minha área também presta serviço para um cliente. E normalmente, né, quando um cliente reclama de algum processo, você fala, pô, vamos tentar fazer o que o cliente está pedindo, né? E é natural, o cliente você depende do cliente para você ser bem visto ali na sua posição. Mas nessa situação, eu acho que foi um pouco mais crítico a questão de relacionamento ali entre os dois, e eu achei que a gente tinha que conversar mais profundamente, né? Então, valeu muito a pena puxar essa conversa, a gente acabou conversando com as duas partes e foi resolvendo, mas eu percebo que, assim, se a gente como líder, principalmente com equipes grandes, se a gente não prestar atenção, a gente vai muito no protocolo. A gente dá um feedback para a pessoa, mas a pessoa ficou mal, ou não foi o caso, né? Mas a pessoa pode ter sofrido com aquilo. Não era o caso dessa pessoa. Essa pessoa, ela tinha um ponto que o nosso cliente interno também precisava de um feedback. E eu fiquei muito feliz de ter ouvido e ter aprofundado mais, porque assim, o feedback não era só para ela, era para outra parte também, né? Ah, legal. Muito legal, isso é bom mesmo. Eu também acho que se fosse pensar aqui no meu caso, acho que foi um feedback com as pessoas, acho que é isso, né? Eu numa reunião teve um dia que eu tava da pá virada, porque eu sou elétrica no 320, e o time percebe, e aí eu achei que eu peguei pesado com o time, e aí depois eu fiquei refletindo e falei assim, ó, time, desculpa aí, tá? Eu pedi desculpa, porque isso é muito raro. Liderança pedir desculpa. E eu pedi desculpa pro meu time. Desculpa, eu não tava bem, te deu um tava toque? complicado. Eu percebi pelas caras, ninguém me deu toque. Porque as pessoas não têm coragem de falar com o líder. Isso é outra coisa que eu reparei. Poucas pessoas dão feedbacks de verdade, sinceros pro líder. Por mais que você peça, pode me dar um feedback, tô preparado, A pessoa manda. vai florear, né? Manda real pra mim. Ninguém manda real pra líder. Duvido que você tá escutando, manda real pra líder. Ninguém manda. E aí, gente, tem líderes, eu sou interessada, eu quero saber o feedback, eu peço para as pessoas, e mesmo assim, eu acho que todo mundo tem medo, porque no final o líder tem poder, de novo, né? Coisas que você aprende. Ele tem poder de te avaliar mal, de te aumentar seu salário, Ficar o clima de ruim. desligar. Então, assim, tem a hierarquia, aí não tem jeito, né? Então, isso vai acontecer. Então, eu acho que esse papo de conversar mesmo são os feedbacks, né? Você buscar entender melhor a situação, se seu líder não vem, vá até ele, faça ele também ter conversas difíceis. Acho que essa é a dica que eu dou, porque às vezes você tá assim, tenta conversar, tenta puxar ele. Líder tem que aprender a ter conversa difícil, na minha opinião. Né? Muito bom, é importante. E vou te fazer mais uma pergunta. Quando que você percebeu que o trabalho não era só entregar resultado? Quando que eu percebi que o trabalho não era Só entregar resultado. Olha, eu não sei dizer quando. Eu sou péssima de data. Mas eu acho que isso foi com a questão de experiência mesmo. Não tenho uma data, não consigo dizer. Mas acho que tem a ver com essas relações de poder que eu vi também, então eu fiquei refletindo. Não sei dizer. Em alguns momentos eu acho que as empresas querem resultado, e aí você fica tão focado nisso que você vê, cara, o resultado tá aqui, mesmo assim querem outra coisa. Então, pra mim, acho que é muito confuso ainda, né? Porque todo mundo fala de KPIs, aí começa a inventar Termos em vários inglês. outros termos pra gente poder entregar, e realmente é isso mesmo que querem. Então, não sei. Eu acho que nem a empresa sabe o que ela quer de resultado na real, entendeu? Fico perdida. Perdidaça. Vamos falar mesmo, perdidaça. Eu não sei o que é resultado pra empresa, porque eu acho que como eu trabalho com mudança, eu sempre percebo qual é o resultado que a empresa quer. É que a sua área ela toca em pontos subjetivos, né?
toca muito pontos positivos, mas toca assim, poxa, tem a mudança, né? Por exemplo, uma implantação de sistema, beleza, a área quer, a Trocar um empresa quer sistema. implementar, vamos colocar o mais genérico aqui, quer implementar, colocar um SAP, né? Que é um RP, um sistema interno de back-office administrativo que as grandes empresas têm. O que que a empresa quer na implementação de SAP? Que o sistema funcione e que rode e que tenha faturamento. Vamos supor que não, que a empresa continue rodando e tal. Beleza, esse é um resultado esperado. Mas qual que é o resultado de verdade? Que as pessoas consigam fazer suas tarefas, façam bem aquilo, Economizem tempo. economizem tempo. Então, acho que a gente não sabe o que que é resultado. Acho que as empresas não sabem o que é resultado. E aí, com isso, Mas fica muito genérico. você já passou por uma situação que você entregou resultados excelentes, mas o seu feedback foi ok, tipo. Porque nunca é só resultado, né? Tem a Nunca é parte. só resultado. Até voltando do link que a gente falou no começo, tem muito a ver com os seus relacionamentos, os grupos que te veem, as pessoas que te patrocinam. Super. Tem tudo a ver com isso. É, talvez eu ainda tenha que estudar melhor esses pontos de resultado, viu? Cada empresa é uma. É É, complicado, é é. um sentença. Cada projeto, cada empresa. Acho que é uma pergunta bem boa. Pra gente pensar o que que é resultado, né? O que que é além do resultado que é esperado? Porque o resultado para você é resultado diferente pro seu chefe, para outra área, pro cliente. É difícil. Sim. Você entende de outra forma? Não, eu Você entendi. é mais racional nesse sentido? Porque eu sou já Não, então, viajei. eu sempre dei valor pra resultado. Eu fui aquela, tipo, a primeira aluna da escola, sabe? Tentar tirar 10 em todas as provas. Bem Gabi. Mas, com sorte, no meu primeiro estágio numa empresa grande, que foi esse exemplo que eu contei no começo, o rapaz me deu esse toque que não era só resultado. Então, desde então, eu tenho, eu tenho prestado mais atenção nos relacionamentos. Então, o resultado Uhum. pra mim virou, tipo, 30%. Hum. Eu me preocupo mais agora com os relacionamentos. Porque, meu, já aconteceu no mesmo ano a meta mudar 3 vezes. Não. Tá muito assim. Então, hoje, assim, eu fecho esse tema pensando que é mais importante você dar valor aos relacionamentos do que ao próprio resultado, se você quer crescer. Boa. Legal. De novo, acho que depende muito da fase de vida que você tá, da sua Do ambição, da sua momento. carreira. Acho que são coisas situacionais, né? E a gente vai encaminhando agora, acho que pro finalzinho, né? Sim, Falamos bastante, hein, amiga? foi legal. Eu gostei do bate-papo aqui. Também espero que a galera esteja gostando também. Se gostou, dá um like aí, curte nós, É, segue nós. depois em algum momento aqui vai aparecer as nossas redes sociais, então vocês podem seguir. O Pode Falar Mesmo, a gente tá no Instagram, no Spotify, no YouTube. E a gente tá muito ansiosa aqui para ler as histórias que vêm com bastante profundidade e bastante tema aí pra gente Super discutir. polêmicas. Queremos polêmicas. Mandem Isso. polêmicas. Porque as minhas polêmicas eu não posso contar todas Não, aqui, eu porque eu também ainda não tô posso. Não trabalhando. puedo. Não puedo. E assim, encaminhando pro final, em uma palavra, para resumir esse podcast, qual palavra você resumiria? Olha, eu acho que esse podcast vai ser muito sobre verdade. Acho que aqui a gente quer trazer a verdade de uma pessoa anônima, o que que ela tá sentindo, o que aconteceu. E a gente falar sobre isso realmente, né? Sem ter que ficar aquele cuidado corporativo, sem ter que vestir aquela skin de líder, gerente, né? Colega do trabalho, da sua empresa. A gente quer ser uma pessoa de fora para analisar e falar da verdade. Pô, realmente, que filha da. Né? Né? Foi isso que fizeram com você, que sacanagem. Sacanagem. Né? Então a gente quer poder falar aquelas coisas erradas. Então acho que quer trabalhar com verdade, acho que verdade é a palavra. E pra você, qual que é a sua palavra aqui? Olha, eu vou resumir em uma palavra, eu diria bastidores. Eu acho que além de falar a verdade que a pessoa tá passando, a gente vai poder trazer um olhar de quem já trabalhou em várias empresas e a gente poder talvez descobrir no bastidor por que aquilo aconteceu. Então, acho que bastidor é uma boa palavra também pra gente resumir. Boa, verdades de bastidores aqui, então a gente vai trabalhar no Pode Falar Mesmo. E aí, pra ele acontecer, pra esse podcast, né? Esse é o primeiro episódio pra gente se apresentar, mas pra ele acontecer de verdade, você precisa mandar sua história pra gente por e-mail ou nos nossos canais aqui, que a gente vai deixar em algum lugar, como a Gabi falou, para vocês mandarem as histórias, polêmicas, relatos, né? Não precisa contar o nome da empresa, não precisa contar o nome das pessoas, mas quanto mais rico for,
melhor pra Legal. gente contar aqui, certo? Muito bom, muito feliz Também, por ter amiga. começado. Parabéns pra nós. Obrigada. Obrigada pela parceria. Tamo É isso. junta. E obrigada a vocês que estiveram com a gente. Obrigada por estarem aqui e até a próxima, em breve. Pode falar mesmo aqui, hein? Uhul. Fala mesmo.